Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, o Caldo de Cultura de hoje está começando. Ampliar a visibilidade de obras que têm como temas a religiosidade, a estética ou a situação social dos negros, bem como apresentar ao público o trabalho plástico de artistas contemporâneos afrodescendentes. Esta é a proposta da exposição Africanidades, apresentada no MUSA, Museu de Arte da UFPR, pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná. Africanidades reúne obras de 4 artistas: Jorge dos Anjos, Rosana Paulino, Washington Silveira e José Roberto da Silva. A mostra surgiu a partir da possibilidade da construção de um acervo de arte pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR. Nós tivemos um projeto de valorização da cultura afro, como a parte de valorização da cultura afro aprovado pela Fundação Ford, separamos um recurso para compra de algumas obras de arte para iniciar a construção de um acervo. E a partir da construção desse acervo, de ter mostras que sejam temáticas, com temas específicos, com artistas específicos que mostrem um pouco desse legado que a cultura afro-brasileira tem deixado. A gente começou com arte contemporânea, e o MUSA, com esse espaço físico aqui que é maravilhoso para exposições, foi o lugar que a gente achou que ia ficar melhor para a exposição. A exposição priorizou artistas afro-brasileiros ou que tivessem elementos desta temática na produção. Rosana Paulino discute o espaço da mulher na sociedade brasileira, em especial o papel da mulher negra. José Roberto da Silva trabalha com gravuras, com temas ligados à religiosidade e ancestralidade africanas. Washington Silveira não traz na obra a questão racial, mas é um artista negro de destaque no cenário das artes paranaense. Já as obras do mineiro Jorge dos Anjos são povoadas pelos símbolos e signos africanos. O gosto pelas tintas e pincéis surgiu na infância. Incentivado pela família, ele trilhou a carreira de artista plástico, dedicando-se à escultura. Agora, volta às pesquisas para a pintura. Eu chamo essas imagens de gravadura a ferro e fogo, porque não é usado tinta, é usado, na verdade, eu uso a chapa recortada, chapa de aço recortada, e esquento na forja e faço a gravação em cima do feltro. Como se fazia antigamente, como se fazia para marcar o gado, e no período da escravidão se usava isso para castigar os escravos. Então, de uma certa maneira, eu chamo de gravadura porque é uma gravação em cima do feltro e que lembra a gravura. E, ao mesmo tempo, tem um pouco da linguagem da pintura, então ela fica uma linguagem no limiar. A gente tem uma série de questões que a obra em si ela pode trazer para a gente. Esse painel que está aqui atrás, que é do Jorge, ele fala para a gente assim, que se a gente prestar bastante atenção, a gente consegue ouvir os tambores, a gente consegue ouvir a batucada por detrás desse tipo de representação. Porque não é somente uma questão estética que está aí, mas uma questão política também. E que se encaixa dentro dessa proposta do NEAB, que é também de possibilitar não só a questão da informação, mas uma informação contextualizada, uma informação politizada e que não fique somente assim, com fronteiras muito rígidas. A temática das relações raciais do Brasil está presente, a temática da afirmação da identidade afro está presente. Então, a gente quer mostrar continuamente isso, né? Porque é pouco reconhecido dentro da área das artes plásticas na sociedade brasileira como um todo e na sociedade paranaense e curitibana, onde a gente convive também.
A Semana de Letras da UFPR 2011 contou com a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em conferências, palestras e debates. Entre eles, o professor emérito da Universidade Norte-Americana de Delaware, Jay Haley, que abordou a obra Romeu e Julieta. O especialista em literatura inglesa moderna e editor de Shakespeare nos Estados Unidos conversou com o Caldo de Cultura. A palestra Compreendendo Romeu e Julieta, de Shakespeare, encerrou a Semana de Letras da UFPR. Jay Haley é professor emérito da Universidade Norte-Americana de Delaware. Ele conta que nos anos 50 escreveu seu primeiro livro. Era sobre o escritor inglês Angus Wilson, pouco conhecido na época nos Estados Unidos. Mas, ironicamente, meu trabalho foi publicado só na Inglaterra, comenta o professor. Jay Haley conta que também escreveu trabalhos sobre Philip Roth, que considera o maior escritor norte-americano da atualidade. Segundo ele, Roth já deveria ter recebido o Nobel de Literatura. O editor também trabalhou com autores judaico-americanos, mas confessa que sua paixão é Shakespeare, que vem ensinando há mais de 50 anos. Ao participar de seminários e cursos nos Estados Unidos, percebi que não havia uma metodologia para analisar as montagens de Shakespeare. Por isso, escrevi Understanding Shakespeare's Plays and Performance, publicado pela Universidade de Manchester. O pesquisador e professor também editou algumas das mais importantes obras do autor inglês. Perguntado sobre a peça que mais gosta, Jay Haley conta que é difícil escolher, mas que teve o privilégio de editar uma das preferidas, Rei Lear. Ele também aprecia Sonho de uma Noite de Verão, gosta de ensinar sobre Hamlet e tantas outras, como As You Like It e A Tempestade. Ressalta ainda que existem boas produções feitas a partir da obra de Shakespeare e que é possível aprender com cada uma delas. Estreia no dia 4 de junho, às 6 da tarde, na Sala Raul Cruz, na Companhia do Abração, em Curitiba, a peça Clarice Matou os Peixes. O trabalho, dirigido por Letícia Guimarães, é direcionado às crianças e aborda temas delicados, como a morte e o sentimento de perda. Confira os detalhes na Agenda Cultural. Ela disse que matou os peixes. Ponto final, reticência. A peça conta a história de uma mulher que acidentalmente mata 2 peixinhos vermelhos, porque esqueceu de alimentá-los enquanto escrevia histórias. No palco, os personagens Clarão, Clarito e Esclarecida buscam quem é o culpado pela morte dos peixinhos e falam da ligação de cada personagem com os seus animais de estimação. A temporada vai de 4 de junho a 10 de julho, sábados às 6 da tarde e domingo às 4 horas, exceto nos dias 2 e 3 de julho. Informações no site www.companhiadoabração.com.br. A Companhia Vigor Mortis realiza a pré-estreia de Nevermore, 3 Pesadelos e um Delírio, de Edgar Allan Poe, no dia 9 de junho, às 8 da noite, na Cinemateca de Curitiba. A sessão tem entrada franca e será comentada pelo diretor Paulo Biscaia Filho. Nevermore é constituído por uma série de 4 curtas-metragens inspirados em obras do escritor Berenice, Ligeia, Morella e O Corvo. Após a pré-estreia, o trabalho fica em cartaz na Cinemateca de 10 a 16 de junho, com sessões às 3h45 da tarde, 6 horas e 8 da noite. Acaba de ser escolhida a imagem que vai representar a 9ª Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Os vencedores do concurso para a escolha do cartaz foram Marina Silva e Miqueias Josué Stack, que cursam o último ano de design gráfico na UFPR. A 9ª Feira de Cursos e Profissões acontece de 19 a 21 de agosto no setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, em Curitiba. Trechos de ópera que marcaram a história da música estão no repertório apresentado pelo coro da UFPR nos dias 9, 10 e 11 de junho, às 8 da noite, no Teatro da Reitoria.
A entrada é 1 quilo de alimento não perecível em prol da Associação Paranaense Alegria de Viver. Daqui a pouco, a intervenção urbana Still Life de Tom Lisboa, que inaugurou o projeto a céu aberto da Galeria Serendip. E uma conversa sobre o programa Ópera Ilustrada, que abre a temporada 2011 com O Empresário de Mozart. Há 8 anos, a cidade de Curitiba abriga, no mês de maio, intervenções urbanas realizadas pelo artista visual Tom Lisboa. Desta vez, a exibição do novo trabalho, chamado Still Life, marcou também o lançamento de um projeto da recém-inaugurada Galeria Serendip. Um grande ciclo de projeções voltado às mais diversas manifestações artísticas, chamado A Céu Aberto. A Galeria Serendip, inaugurada no mês de março, nasceu como um espaço para a discussão e a difusão das artes. Estimular o diálogo entre diferentes gerações de artistas também é um dos propósitos da galeria, que alterna constantemente as obras exibidas aqui. Quando nós estamos com a exposição Mix, que é a exposição que fica, vamos dizer, 3 semanas e daí é substituída sempre por uma temática ou uma individual, a gente trabalha com isso que nós chamamos de nosso acervo. Tá? O acervo ele não é composto por obras fixas, por assim dizer, a gente tenta girar essas obras e nós trabalhamos, por exemplo, com artistas que já têm um renome internacional, uma vasta carreira, como o Zé Antônio, e com pessoas jovens, como o Pierre Lapalou, que está razoavelmente em início de carreira e está com essa exposição solo aqui agora. Além de desenhos, esculturas e pinturas, o público que visita o espaço tem contato com outras manifestações. Um exemplo é o projeto A Céu Aberto, iniciado no último fim de semana. Nele, a área externa da galeria serve como tela para um ciclo de projeções. A gente vai projetar periodicamente aqui na parede da galeria, de uma maneira assim bem alternativa, não muito oficial, formas de arte que exijam projeção. E elas podem ser desde uma intervenção urbana até curta-metragem, longa-metragem. A gente pretende abarcar toda essa esfera. A intervenção urbana Still Life, de Tom Lisboa, abriu o projeto. Ela é a 8ª intervenção consecutiva realizada pelo artista visual no mês de maio em Curitiba. Ele é um stop motion, uma animação em stop motion, que mostra o passar do tempo numa mesma paisagem. Eu fui para o Barigui, fiquei lá das 6 da manhã até as 6h30 da tarde e fiz 645 fotos e depois na edição final eu selecionei 100 e criei a ilusão do movimento a partir dessas imagens estáticas. E fiz outra coisa também, eu dividi a passagem do tempo, a fotografia, em 4 segmentos. E em cada segmento o tempo passa numa velocidade diferente. Então, quando você assiste Still Life, é quase como se fosse um mosaico de tempo. Um mosaico de tempo que ele vai construindo e desconstruindo a imagem. O artista, que realiza trabalhos de forma independente, pela primeira vez promoveu a intervenção em parceria. Na primeira etapa, juntar a intervenção com a galeria, para mim, é inédito. E está sendo muito positivo. Mas eu gosto muito de estimular esse trânsito entre espaço público e espaço privado, como que o trabalho vai se transformando a partir da relação com o espaço. Eu sempre digo, né, eu não tenho preconceito com o espaço. Me dá um espaço e eu vou tentar pensar meu trabalho a partir dele. Esse que é meu grande desafio. Nos dias 3, 4 e 5 de junho, a Capela Santa Maria abre as portas a mais uma edição do programa Ópera Ilustrada. A temporada 2011 inicia com a obra O Empresário, de Mozart. Para saber mais sobre a abertura da temporada, nós recebemos o maestro Alessandro Sangiorgi e as sopranos Carla Domingues e Ana Spadoni.
Obrigada pela presença de vocês aqui no Caldo de Cultura. Maestro, esse não é o seu primeiro contato com essa obra de Mozart, né? Não. Tudo começou, eu relembrei, isso nem me lembrava, estou ficando velho, isso significa, mas isso começou, eu imagino, 25, 26 anos atrás, quando estava brincando ainda, de um dia talvez ser um projeto de maestro. E eu, como assistente do meu professor, que estava montando essa ópera, segui tudo, cheguei a reger. E eu descobri isso porque quando eu peguei a partitura para estudar, uns meses atrás, estranhamente eu sabia. Isso não acontece, eu posso conhecer, tem óperas que eu nunca regi, eu conheço, mas eu olhava, mas eu sei essa música. E aí quer dizer que eu tinha estudado, na época tinha ficado, aprimorei naturalmente. Então foi uma muito prazerosa redescoberta, digamos, esse convite. E essa história gira em torno de um empresário que vai produzir uma ópera, né? Uma ópera dentro da ópera, é isso? Sim. O que acontece é o seguinte, a história dessa ópera foi uma competição que aconteceu em 1756 em Viena, competição encomendada pelo então imperador, onde Mozart e Salieri, que eram os dois grandes ícones da época, tinha que escrever cada um uma ópera tratando desse espinhoso assunto, que era a competição entre cantores, e Mozart então escreveu esse Singspiel, chama-se, ou seja, uma ópera onde tem uma parte falada grande, que foi prelúdio àquilo que verá depois chamada de opereta, porque opereta é um gênero musical mesmo, onde tem áreas, tem tudo, e tem parte falada no meio. Muito frequentemente essa parte falada era alterada dependendo de onde era apresentada, pegando de repente os locais, a cidade onde estava sendo apresentada para a coisa ficar com uma verve mais divertida. E a outra ópera era uma chamada... o texto desse Schauspiel Director foi feito por um cara que era realmente Schauspiel Director, era diretor, empresário teatral. E a outra ópera, prima la musica, poi le parole, di Salieri, que é uma ópera famosa, porque ao mesmo tempo começava o extrapoder dos cantores, que se permitia de mudar até para mostrar as penas do pavão, queriam fazer lá em cima, essas coisas muito difíceis, que inclusive ela canta nessa ópera, para mostrar a própria quanto eram boas, né? Então mudava até. Então eles escreveram de propósito e fizeram uma competição. Não cheguei a descobrir quem ganhou, sinceramente, mas foi engraçado porque essas duas óperas estão se perpetuando até hoje. Foi Salieri que ganhou. Foi Salieri, Foi. E nessa história existe uma competição entre duas cantoras, né? Sim. A Carla faz a cantora que é a mais antiga e a Ana faz a cantora mais nova. Queria que vocês falassem um pouquinho dos seus personagens, né, Carla? Então, a minha personagem é a Madame Hertz, é uma cantora alemã nessa montagem, né? Bastante difícil no temperamento. E aquela coisa, né? Ela não está aceitando dividir o papel dela, ou dividir o palco com uma outra cantora. Ela quer ser a verdadeira primadona e quando ela vê essa outra menina, assim, jovem, chegando, né, no pedaço, ela fica um pouco frustrada e um pouco brava. Mas no final, tudo se acerta, assim. E o seu papel, Ana? O nome da minha personagem é Mademoiselle da Silva, que é uma cantora recém-chegada dos Estados Unidos, mas ela é metida francesa, assim. Mas o sotaque dela é americano mesmo. E ela, então, é mais novinha, começando, ela está usando dos seus outros dotes para conseguir o papel também. Então, ela já chega, já se enrola lá com o empresário, que é o Sr. Frank, e daí ele já fica meio apaixonado por ela, assim, então ela está levando por esse lado os meios dela de conseguir esse... Nesse trabalho, além da participação dos cantores e músicos, nós temos a participação dos atores, né? Temos a Rosana Staves e temos o Maurício Vogue. Como é que tem sido essa união, né? Músicos, cantores, atores, como é que tem sido? Então, pode falar? Não, eu estava dizendo, como na opereta é interessante porque são espetáculos que têm lírica no meio, mas são mais populares desde sempre, desde então. Desde a segunda metade do século XVIII até a explosão no século XIX desse gênero mesmo, que depois é um gênero que levou praticamente, em termos modernos, ao musical. Mas essa parte onde tinha sempre, na opereta, sempre tem um ator ou mais de um que interagem justamente para dar mais, render a coisa mais popular, mais
atrativa para um público até menos preparado. Então, com eles, Maurício e Rosana são dois, né, símbolos aqui na cidade, então é muito divertido trabalhar com eles. E uma das propostas desse projeto é realmente aproximar a ópera do público em geral, né? Abrir as portas, chamar todo mundo para participar, para conhecer mais uma arte que é uma arte completa. O discurso de abrir é uma coisa... Alguns dizem que quem começou a fazer essa repopularização da ópera foram os três tenores, na época em qual eles eram chamados para abrir Jogos Olímpicos, o Campeonato do Mundo, etc, etc. Na verdade, a ópera, mais que precisar de ser popularizada, precisa só as chances de acontecer, porque é um espetáculo, inevitavelmente, por ser complexo, é um espetáculo caro, então a chance de fazer são chances pequenas. Mas aqui, pegando a nossa realidade em Curitiba, quando nós fizemos no Guaíra, era 2007, fizemos Traviata, fizemos 6 apresentações, 12 mil pessoas, ou seja, lotado todos os dias, né? E os meios de comunicação não é que ajudem, quer dizer, é um interesse que existe, né? Fazendo ópera se pode trazer ônibus do interior do estado, em qualquer lugar do Brasil, não digo na Europa, mas em qualquer lugar do Brasil onde eu vi acontecer ópera, sempre foi um grande sucesso. E existe um caráter didático, maestro? Antes da apresentação, é falado sobre um pouco da história da peça que será apresentada? Existe essa preocupação? Não sei se isso a gente vai fazer aqui, mas eu vi, por exemplo... Vai, né? Então, isso é muito importante, na verdade, não só antes, mas sempre, por exemplo, eu acabo de voltar agora de um período longo na Europa, fiz 3 meses lá. E um desses 3 meses foi de turnê na Holanda com Nabucco de Verdi. E a gente fez 25 cidades em um mês, né? E na maioria dos teatros que eu, por acaso, fui no foyer antes, estava lá um público, uma parte dele, assistindo a uma aula, uma apresentação assim, onde estavam explicando o que teria acontecido. Assim, é uma coisa interessante, eles fazem aqui em São Paulo, também na USESP, tem até para os concertos sinfônicos, se você compra a entrada antes, você tem direito a uma aula gratuita que acontece tipo 1 hora ou 45 minutos antes do espetáculo. Então, essa é uma coisa muito importante, porque não tendo a música nas escolas, e tem obrigatório, ou mesmo onde tem, como na Itália, como se não tivesse, a gente tem que fazer alguma coisa para o outro lado. Então a gente ia até as escolas, mostrar o que acontece, que é uma coisa que um pouco em vários lugares do mundo está acontecendo. Os espetáculos, as apresentações acontecem sempre, que horário? 8 da noite, é isso? 8 da noite, sexta, sábado e domingo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Caldo de Cultura, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. E daqui a pouco a estreia de X-Men Primeira Classe está no comentário do crítico de cinema Marden Machado. O 5º filme da série X-Men chega neste fim de semana às salas de cinema. Primeira Classe é ambientado nos anos 60 e mostra a trajetória dos jovens Charles Xavier e Eric Lester, muito antes de assumirem os nomes de Professor X e Magneto. Marden Machado, na última semana você tinha algumas dúvidas sobre esse filme. Qual foi o seu veredito? A minha dúvida, eu fiquei com o pé atrás com esse filme por conta de um comentário... Hoje eu posso considerar com segurança um comentário bastante infeliz de um dos produtores do filme, de que seria uma mistura de X-Men com Crepúsculo. Eu acho que até essa referência que ele fez é pelo fato de o elenco, com exceção do Professor Xavier e do Magneto, serem todos muito jovens, todos ainda com menos de 20 anos ou bem próximo dos 20 anos. Então, de repente, ele fez essa associação até como uma tentativa de atrair um público mais jovem ainda para esse filme. Mas, felizmente, não tem nada a ver com Crepúsculo. E, para minha surpresa, tem muita ligação mesmo com os primeiros quadrinhos, as primeiras histórias do X-Men, que foram publicadas mais ou menos na época, um pouquinho depois até. O filme, a história se passa em 1962. Os X-Men surgiram no ano seguinte, nos quadrinhos, mas isso é só um detalhezinho que não vem ao caso. E mostra a amizade que se formou
entre o Xavier e o Eric, que é o mais conhecido hoje como Magneto, e a primeira formação dos X-Men, como se formou esse primeiro grupo. O filme, o elenco todo já assinou contrato para mais 2 filmes, que com certeza sairão, porque as críticas que têm saído do filme são bastante positivas, e o filme tem todos aqueles elementos que funcionam muito bem no filme de super-herói. Tem um roteiro bem amarrado, tem um acontecimento histórico real que eles contextualizam dentro da trama do filme, onde há um embate de 2 grupos de mutantes, os mutantes do bem e os mutantes do mal, o Clube do Inferno, liderado pelo Sebastian Shaw, que é vivido no filme com muita vontade pelo Kevin Bacon. Que a forma como ele interpreta o Sebastian Shaw, assim, você percebe que ele está se divertindo fazendo aquele papel. Mas o filme também faz boas ligações com os outros filmes já lançados antes dos X-Men, os 3 que a gente já conhece, que se passam no presente. Tem algumas participações especiais de alguns mutantes já conhecidos. O maior destaque é o próprio Wolverine, que não participa da aventura, ele ainda não pertencia ao grupo nessa época, ele entrou realmente mais tarde, mas ele faz uma ponta, uma participação muito rápida, muito pequena, mas muito divertida e bem a cara dele. Tem algumas piadinhas, algumas brincadeiras que vão funcionar muito bem com quem conhecer o universo dos X-Men, mas que funcionam também para qualquer um, mesmo que não saiba nada de X-Men. São piadas que funcionam independente dessa referência ao universo das personagens. Mas claro, quem conhecer melhor, quem souber mais sobre eles, vai se divertir mais. E recupera o uniforme clássico dos X-Men, aquele colã amarelo que até no primeiro filme da série, do Bryan Singer, filme de 2000, eles fizeram uma piadinha com o uniforme. Eles aparecem resgatados, alguns mutantes que não eram conhecidos no cinema ainda, mas que participaram da primeira formação. E muitas coisas do universo deles também são explicadas. É um filme de origem, propriamente dito, abrindo novamente essa franquia. Já exploraram eles no presente, pararam por aí, agora querem começar de novo do zero e foram lá para trás buscar nas origens, na formação inicial do grupo, a fonte de inspiração para as novas histórias. E número 2 já deve vir por aí também? Eu creio que daqui a uns 2 anos, mais ou menos, eles já devam lançar uma segunda parte. Não vão demorar muito tempo, eu creio que eles consigam manter um intervalo em torno de 2 anos entre este filme e o próximo. Não deve demorar muito, não. E para a semana que vem, o que a gente vai ter de novidade? O grande lançamento para a semana que vem é a animação Kung Fu Panda 2. Vamos ver o que vem daí, né? E ele se antecipa um pouco para não entrar em concorrência direta com Carros 2, que chega no final de junho. Então vamos ter agora Kung Fu Panda 2 e 2 semanas depois vamos ter o Carros 2. 2 continuações de 2 filmes que são muito queridos por fãs de todas as idades. Vamos ver o que essas continuações nos reservam. Então a gente se encontra na próxima semana. Até lá. E o Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br. E para assistir este e outros programas, acesse www.tv.ufpr.br. Até a semana que vem.